Prefeito Silvio Mendes se reúne com vereadores para discutir situação financeira da Prefeitura de Teresina. Daqui a pouco os detalhes e as medidas adotadas pelo Palácio da Cidade. Vaticano elege cardeal norte-americano como Papa, viu? Novo Papa, todos os detalhes também da eleição do novo Papa, o norte-americano Robert Francis Prevost. Acho que a pronúncia é essa aí, viu? Vai ser o Papa Leão XIV, já investido no cargo. Daqui a pouquinho nós vamos tratar também desse assunto. E no Dia das Mães, lojistas do centro da capital investem em descontos para movimentar o comércio, viu? Muita gente ainda não comprou o presente da mamãe, ainda dá tempo, sexta-feira. E sábado, comércio bastante movimentado e expectativa de boas vendas. Você participa, 2106-9927. 2106-9927, você deixa seu recado, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio. Fique à vontade para interagir e participar conosco até às 8h15 da manhã. Vamos preparar aqui os destaques da edição de hoje do Jornal Dia, viu? A edição que traz algumas informações, inclusive também sobre o novo Papa, viu? Papa Leão XIV. Deixa eu preparar aqui a edição de hoje. Líder em credibilidade, Jornal O Dia. Vamos colocar aqui na tela, para quem nos acompanha. No Piauí, mulheres recebem quase R$400 a menos que os homens, é o que revela a pesquisa do IBGE, pesquisa PNAD contínua, que traz dados relacionados ao rendimento médio proveniente dos acordos de trabalho com grupos etários, étnicos e o sexo. Em 2024, o mercado de trabalho, de acordo com do piauiense, os homens recebiam em média R$2.360, enquanto as mulheres R$1.967. E ainda os detalhes sobre o Papa Leão XIV. Você confere uma reportagem especial que detalha o porquê da escolha desse nome e a origem daquele que vai comandar os rumos da Igreja Católica a partir de agora. Detran Piauí, renovação da CNH poderá ser feita em casa pelo condutor. O anúncio foi feito pela diretora do Detran, Luana Barradas. E sobre as dívidas, daqui a pouco nós vamos até mostrar aqui a reportagem, mas quero ver aqui o João Magalhães e o Chico Gomes. A Prefeitura de Teresina vai priorizar pagamentos pendentes, mas essa decisão não impede que a Comissão Extraordinária analise outros contratos caso sejam identificados indícios de irregularidades ou caso o grupo entenda pertinente a análise. Essa comissão vai ter muito trabalho, viu, meus amigos, para analisar o tanto de problema que tem nas contas públicas de Teresina deixados pela administração anterior. Sem dúvida nenhuma, Nathan. É de fato um montante de 3 bilhões de reais, que isso envolve milhares de processos. Pode ter certeza que os pagamentos aí na ordem dos milhares de pagamentos, diversas empresas, enfim, prestadores de serviço. E a análise precisa ser minuciosa, porque realmente eu não consigo compreender ainda como é que uma gestão que ficou paralisada por 4 anos gerou um rombo financeiro nesse patamar. Porque normalmente essas empresas que têm recurso a receber, na prática é porque devem ter prestado o serviço. Mas aí vamos lá, por área, por setor. Pelo menos na teoria, né? Vamos lá por setor. Saúde. Empresas hoje reivindicam o recebimento de milhões de reais por fornecimento de medicamentos. Só que a realidade, no ano passado, quando você ia a uma unidade básica de saúde, o que não se tinha lá era medicamentos, né? Onde é que estavam esses medicamentos, se não estavam sendo entregues nas unidades básicas de saúde? Nos hospitais também havia reclamação da falta de medicamentos, e agora aparecem essas empresas, muitas empresas cobrando aí milhões e milhões de reais pelo fornecimento desses medicamentos. Isso vale também por caso de obras, né, de asfaltamento. O prefeito Silvio Mendes citou nominalmente o caso de uma pequena construtora que fez uma obra de asfaltamento na Zona Sul por um acordo verbal, um acordo de boca, né? Lá a obra teria sido feita, mas obviamente que não há como pagar um serviço como esse, porque não é assim que funciona o poder público. O poder público é preciso agir dentro da legalidade. Primeiro é que se abre um processo, depois licitação,
licitatório, depois é que o serviço deve ser executado. Não é o contrário, o serviço sendo executado e depois abre o processo para pagamento. Não é assim que funciona. E aí a gente for para outros setores da mesma forma, essa dívida, é claro, que aquele serviço que foi prestado precisa ser pago, mas é preciso haver aí uma investigação, uma análise para saber de fato o que é devido, o que não é. É dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, é uma dívida que ultrapassa a metade do orçamento previsto para esse ano, então é claro que não há condições financeiras de pagar tudo, é preciso priorizar, mas principalmente é preciso estar atento para pagar apenas aquilo que de fato deve ser pago. Aqueles contratos estranhos, certamente cabe uma investigação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, desses órgãos que deveriam, inclusive, ter entrado no circuito bem antes. Olha, pontos que chamam a atenção em tudo isso, esse aí é aberrador, viu, João Magalhães? É um fornecedor cobrar algo que foi feito ali de boca. Não, rapaz, faz aí. Não é o poder público, não é que nem a coisa, nem na coisa privada. Tem que ter o contrato, porque senão eu já perco a obrigatoriedade de pagar, né? A segurança jurídica de pagar ou de receber. Não é aquela coisa de eu estar lá em casa e precisar fazer um conserto num reparo qualquer e dizer, faz aqui um pedreiro ou um carpinteiro, o que for. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção, eu não sei se vocês perceberam, é que o Setut alega ter uma dívida milionária com o poder público de 200 milhões ou até mais, e nesses 3 bi que a prefeitura encontrou de rombo, não foi citado o débito com o Setut. Então, assim, o Setut está faltando com a verdade? Ou o que o Setut alega ter recebido do poder público é só de boca, é só dizer, olha, tu me deve, olha, esse mês eu prestei X reais em serviço para o poder público. Então, assim, é necessário que se faça também essa observação. Tem uma outra que eu quero fazer, mas irei fazer quando for exibido o material lá da visita dos vereadores ao Palácio da Cidade. 7h10. Daqui a pouco mais destaques da edição de hoje do Jornal Dia. Vamos à participação, já tem participação conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, prezado Natanael, estimado João Magalhães, Chico Gomes e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral, professor Sérgio Lima. Fique à vontade, professor. Natanael, a temática não poderia ser diferente. Nós temos aqui 2 temáticas principais a serem abordadas, mas vamos começar com as coisas primeiras. Essa é justamente da Prefeitura Municipal de Teresina, no qual aí foi identificado esse rombo bilionário, né? Que infelizmente só quem sofre, quem sente na pele é a população, porque deixam de ser ofertados serviços essenciais, e a gente viu isso, né, no passado bem recente, onde infelizmente várias unidades básicas de saúde padeceram de medicamentos, de insumos hospitalares que são essenciais para a manutenção da vida, né, e para os procedimentos que são diários realizados na população mais carente do nosso município. Perceba o seguinte, eu ainda vou mais além. Houve realmente, né, esse rombo que está sendo identificado pelos órgãos de controle, mas eu te pergunto, Natanael e João Magalhães, que fez aí uma análise cirúrgica, João, parabéns pela sua análise cirúrgica. Aonde estavam os senhores vereadores, o presidente da Câmara Municipal, que na legislatura anterior, né, tem condão de fiscalizar, que não percebeu todos esses acontecimentos? Nós temos muitos vereadores que se reelegeram com bandeiras de fiscalização, de moralidade, e que infelizmente parece que vendaram os olhos para o que aconteceu. Então há uma culpa coletiva no que aconteceu, e isso tem que vir a público, e a população cada vez mais, João, Natan e Chico, tem que ficar justamente ciente de quem são os nossos representantes, para que na próxima eleição a gente saiba escolher bem, porque só quem padece é uma cidade tão bela como Teresina, onde serviços deixam de ser ofertados. Hoje nós amanhecemos mais uma vez com a paralisação dos motoristas e cobradores, reivindicando aí salários, melhores condições de trabalho. E eu te pergunto, há um repasse mensal para o Setut com relação ao transporte público, não é? E por que há essa precariedade? Lembrando bem que nas últimas gestões do Dr. Silva, nós tivemos aí um melhoramento do transporte público. Não foi as mil maravilhas, mas funcionava até então. Então nós esperamos, né, que o prefeito diligentemente resolva esse imbróglio que infelizmente só afeta a população mais vulnerável. Bom dia a todos.
Bom dia, obrigado, professor Sérgio Mendes, pela tua participação e trazendo aqui detalhes, viu? Só alertando também a quem nos acompanha, porque hoje, de fato, Teresina amanheceu sem ônibus, né? A paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo da capital, que teve início por volta das 5 da manhã. A categoria vai ficar com os braços cruzados, pelo menos por 2 horas, né? Nas primeiras horas desta sexta-feira, os ônibus permanecem parados nas garagens. Amanhã, sábado, também há previsão de uma nova paralisação e uma greve da categoria não está descartada para a próxima semana. Então, você que utiliza o transporte público, vai sair de casa, está em casa ainda se preparando para mais um dia de trabalho, fique atento, procure outras alternativas, porque os motoristas e cobradores paralisaram as atividades. É uma paralisação de algumas horas, mas quando há paralisação, você sabe bem que gera um efeito cascata, né? Inclusive, a demanda aumenta quando os ônibus retornam já com aquela demanda reprimida, então há possibilidade de muita dificuldade nesta sexta-feira para quem utiliza o transporte público da capital. Quem tinha os seus compromissos nas primeiras horas do dia já perdeu, e aí o que ocorre? O prejuízo é irreparável. Porém, vale lembrar que é necessário que os trabalhadores possam fazer o movimento para reivindicar aquilo que é seu de direito. Afinal de contas, os trabalhadores vêm perdendo há muito tempo os seus direitos. Um detalhe a ser observado é que no momento em que o trabalhador rodoviário mais precisou, o CETUT foi lá e deu uma punhalada no trabalhador, retirando o plano de saúde do trabalhador, reduzindo o salário do trabalhador, reduziu o salário do trabalhador, mas não reduziu a carga horária, retirando o ticket de alimentação do trabalhador. Então, assim, é necessário que se avalie e que se olhe com bons olhos para essa questão dos rodoviários. Agora, só retornar a ligação do professor Sérgio Mendes, professor Sérgio Mendes, você está coberto de razão quando diz que a população precisa avaliar e escolher melhor. Infelizmente, o que ocorre? Essa escolha depende da situação financeira, porque aí tem vereador aí que diz, rapaz, eu não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas quando você vai olhar, realmente o cara não tem dinheiro, foi eleito. Aí você vai ver, não, rapaz, fulano não tinha direito, mas Ciclano e Beltrano calçaram o cidadão, ele gastou no mínimo R$1 milhão, ou seja, eu não tinha, mas achei que investisse, e aí, o João Magalhães, eu vou ter que pagar essa conta, ou alguém vai investir R$1 milhão em mim só porque eu sou bonito? 7h16, participação pelo WhatsApp. Bom dia a todos, Comando Geral Fernando Bela Vista. Natanael, Chico, João Magalhães, bom dia. E por que a prefeitura não contratou ônibus para se rodar hoje? Teresina está toda parada. Eu não estou vendo nem as vans passando. Cadê o diretor da S-Trans para dar alguma nota? Bom dia. Bom dia, Fernando. Obrigado pela tua participação. Tem mais participação conosco. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Bom dia vocês todos aí que apresentam o programa. Temos um novo Papa, graças a Deus. Demonstra que não é comunista, né? Que Deus deixou foi o casal homem e a mulher, pelo menos isso ele é contra, graças a Deus. Eu espero que ele represente bem a igreja do mundo, né? Que ele seja bem feliz, que Papa não deve estar com negócio de politicagem, nem de A e nem de B. Espero, viu? Que Deus abençoe ele. E queria só que vocês aí, quem for mais informado aí, porque eu fui tirar um registro de casamento, que eu não sei porquê, que antigamente existe casamento de identidade é poder da vida. A minha vizinha pagou R$100, que já é um absurdo, né? Eu fui tirar R$160, R$170 e diz que só vale 3 meses. Eu queria saber que diabo é essa aí. É para acabar de enricar os cartórios, Você tirar um documento desse valor e valer 3 meses, o que tem a ver, rapaz? Já existe casamento, já existe nascimento, é pro resto da vida. Valeu, meu amigo. Procure saber para mim aí, me dê essa resposta. Nós vamos atrás, viu? Vamos inclusive tentar marcar na próxima semana uma entrevista com a Noreg, que é a associação que representa os cartórios. Muita gente tem dúvidas sobre
esses valores, as tabelas, por que há essa cobrança e o aumento de algumas taxas, nós vamos trazer os critérios, né? São utilizados para esses reajustes. Sim, né? E ouvir, né, quem presta esse serviço cartorário aqui em Teresina e no Piauí. Participação pelo telefone 2106-9927, quem fala? Bom dia, Natanael, bom dia, João Magalhães, bom dia, Chico Gomes, e bom dia a todos, né, que estão sintonizados aí na FM o Dia. Está falando é o senhor Odilon aqui do Centro Teresina. Bom dia, Odilon. Do Mercado Central, né, rapaz? Eu vendo o moço, nosso ouvinte falando aí agora há pouco, né, a respeito dessas taxas que os cartões estão cobrando, muito caro, né, para renovar certidão de casamento, registro de nascimento e outro documento, rapaz. Precisa as autoridades partir para cima disso aí e ver, porque estão metendo a mão no dinheiro do povo. E a respeito dos ônibus coletivos, eu saí de casa às 6h30, não tem nem um ônibus rodando na cidade, passei ali em frente à garagem da Taguatu, que fica ali lá do Albertão, e tudo lá, eu olhei os outros, tudo quietinho lá dentro. E por que, rapaz, não sentar numa mesa e resolver a situação antes do prejuízo, porque onde parar acarreta prejuízo para muita gente, né, rapaz? Então podia ter sentado e resolver a situação para evitar essa greve. E como é capaz de acontecer mesmo outra semana e ficar o povão aí a ver na vida. É isso aí, rapaz. Um bom dia para você e parabéns, né, a todas as mães, né, que chegou o seu dia, as mães que são a guerreira, né, para cuidar da sua família. Portanto, parabéns a todas elas, inclusive a minha, a dona Laudelina Ferreira Monteiro. Um bom dia para você e a todos que acompanham. Obrigado, Odilon, direto do Mercado Central. O Mercado Central que o Odilon falou em Dia das Mães, tem muitas opções de presente para o Dia das Mães. Tem um setor muito bacana lá de artesanato, de produtos típicos do Piauí. Para quem não comprou o presente da mamãe ainda, uma opção é o Mercado Central. Tem confecção, tem roupa, tem calçado, lá tem de tudo. Artesanato, né? Verdade. Os artesanatos muito bonitos que tem lá. Mandando um abraço aqui ao Zé Fernandes do Saci, já tá dando parabéns a todas as mamães, viu? A minha já está no céu, a dona Joana, natural de Oeiras. Um abraço, Zé. O Moisés Duarte também por aqui conosco. Um abraço, Moisés Duarte. Janaína Basílio, viu? Bom dia, que Deus nos abençoe e proteja o nosso dia. Obrigado, Janaína. Tem o Murilo, viu? O Murilo mandou aqui uma imagem, rapaz, e um áudio. Onde é aí? Será se resolveram lá o problema da rua dele? Não, o problema da rua dele lá é crônico. Vamos colocar aqui, tem uma foto, tem um vídeo. Vou colocar aqui o áudio dele e essa foto para ver o que é. Bom dia, Chico. Bom dia, João. Aqui Murilo Morros. Boa sexta-feira para todos. Bom dia, ouvintes. E Natan, Chico, João, o pessoal da SDU apareceu por lá. Eu mandei um vídeo aí, a foto aí também da água de Teresina, que começou a obra, terminaram. Agora tá só o buraco lá no chão, né? Falta eles terminar lá, finalizar. Vamos aguardar que dia que eles fecham lá. Mas o problema da água já foi sanado lá, viu? E a SDU começou o serviço lá de roçagem, né? Falta que Equatorial também aparecer por lá para cortar dos fios nas partes de cima, que é a responsabilidade da Equatorial, né? Mas a parte de baixo eu estou limpando, né? Então, assim, estão fazendo a roçagem. Vai ajudar um pouco porque lá tem... Eles não estão arrancando aquele estufo do mato, né? Daqui um dia está tudo de novo crescendo, mas também está fazendo alguma coisa, né? Então tá aí o vídeo, a foto aí para vocês verem, viu? E obrigado aí pelo apoio, ajuda que vocês da Rádio O Dia, o Grupo Dia aí tem dado pra gente aí, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, Murilo, obrigado, rapaz. Finalmente histórica, inclusive. A rua Domingos de Padua Rego está sendo atendida. O Murilo mandou até essas imagens aqui também, o vídeo que mostra já a boa parte da capina feita lá na rua. O problema do vazamento foi resolvido, falta tampar agora o buraco. E agora, no aguardo da Equatorial para fazer a retirada dessas árvores, a poda das árvores que estão tocando a fiação. Mas, parcialmente, os problemas lá da rua estão sendo resolvidos. Os mais urgentes, né? Agora é lutar pelo asfaltamento, aí pelas imagens. Agora, só pontuar aí que é interessante pontuar a persistência
do nosso querido Murilo e falar para você, telespectador, a importância de você contribuir, porque muitas vezes você chega para registrar uma situação em uma comunidade, ninguém quer falar, ninguém quer expressar sua insatisfação. Então é importante eu, enquanto morador, falar dos problemas da minha comunidade, dizer, olha, tá errado, questionar, reivindicar, porque se você não reivindica, vai acabando ficando no esquecimento e o poder público, assim, por mais que tenha que fazer, não, vou deixar isso aqui de lado e vou cuidar aqui de onde está sendo mais reclamado, está sendo mais solicitado a questão dos reparos. Então, assim, Murilo, parabéns, você demonstra ser um grande cidadão e alguém que não fica de braços cruzados quando de fato precisa se reclamar, se reivindicar e questionar aquilo que precisa ser feito para melhorar a sua comunidade. Forte abraço a você e parabéns mais uma vez pela sua persistência. Afinal de contas, o Murilo Morros estava que nem acho que está com um ano que as reivindicações... Ele estava que nem o Benilson Silva lá da Santa Maria da Caudibe com a rua Braz Honório, que era todo dia, parecia um disco arranhado, todo dia. Então, a mesma coisa fez o Murilo. Parabéns, tem que ser assim. Valeu, Murilo. Obrigado aí pela confiança no nosso trabalho. Acompanhando a programação. Tem também aqui o Anderson, viu? Bom dia, cadê os menguistas? Não aparece um. O Flamengo perdeu. O que foi? Empatou, foi? 1-1. Mas com gosto de derrota, né? Verdade. A situação não é boa. Precisa vencer os dois próximos desafios, caso contrário está fora. Abraço pra Lúcia, também sempre conosco, Caburé é uma gente boa. Aqui, rapaz, a participação do Wesley. Bom dia, Natan, Chico e João. Minha primeira participação do programa, eu queria pedir que a prefeitura dê uma atenção na Avenida São Francisco, no Extrema, região do Dirceu, avenida cheia de buraco e na frente da Cavalaria, formando quase uma lagoa. As crianças passam diariamente para ter acesso à escola Extrema. Ele mandou até um vídeo aqui. Vamos tentar ver se dá para mostrar. Inclusive... Faz uma buraqueira danada lá. Você já esteve por lá, né? Já estive por aí, já fiz por 2 vezes o material aí. Então é o seguinte, de fato precisa ser feito algo. Porque assim, e lá mais à frente aí, onde está sendo exibida essas imagens, tem a questão da escola e uma quadra poliesportiva. Aí o que ocorre? Como é que a criançada acessa a escola com desse jeito aí, na via pública e também na calçada? Então, é necessário que se faça algo para que a população deixe de ter tantos transtornos. Nessa situação aí, Natanael, até a frente da Cavalaria. Nós vamos cobrar novamente aí da SDU Sudeste. Vou encaminhar esse vídeo aqui para o superintendente. Para saber o que vai ser feito lá. E aí, aproveitando São Francisco. Aproveitando o ensejo, falando em retorno, eu quero aqui cobrar da SDU Sul o retorno, a devolutiva positiva para aquilo que foi prometido que ia ser feito nos próximos dias e ainda não foi feito, que é ali próximo do CRAS da Vila Imandus, da Vila Goitacás, a via está quase que interrompida de vez. E o outro material que nós exibimos também antes, lá na plataforma, a via que dá acesso a Palitolândia, ao Teresina Sul, Bosque Sul, Eduardo Costa, uma série de bairros ali na região, e está em uma situação que quase que intrafegável, está cortada lá um trecho lá, e lá na plataforma eu achei assim um ó, como diz o caboclo, porque o que ocorre? Porque o que ocorre? A menos de 20 metros foi feito lá um serviço, um reparo de uma via, na esquina. Colocaram lá umas canaletas. Por que não fizeram logo esse serviço junto com o outro? Então, assim, a coisa pública é algo que a gente não consegue compreender. Eu vou na frente da casa do João, para fazer um reparo, mas na frente da casa do Jó, que é ao lado, tem uma situação gritante, até pior, e não é feito. Então não dá para entender como é que é essa logística da coisa pública. 7h38. Bom dia a todos, FM O Dia. Aqui fala Rubens, da Nova Teresina. Fala, Rubens. Quanto a essa questão dos ônibus, da greve dos ônibus, eu tenho muita vergonha de morar numa capital, onde o sistema de transporte, que é uma concessão pública, é dominada pelos empresários. E, na verdade, o CETUT é que manda no setor.
colocam os ônibus que querem, os horários que querem. Não há um prefeito nesta cidade que dê conta deste problema. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Eu, se eu fosse prefeito Teresina, eu tinha vergonha de falar transporte público. Porque entra prefeito, sai prefeito e não resolve o problema. E outra coisa, essa greve de ônibus já entrou no calendário anual de Teresina, né? Todo ano tem. E ninguém toma providência. A Prefeitura de Teresina não procura o diálogo entre as duas categorias, patronal e a laboral, para resolver o problema. Valeu, Rubens. Obrigado pela tua participação. Agora... Só colocar mais uma participação aqui, que está acumulada, Chico. Bom dia, João. Bom dia, demais ouvintes. Rapaz, eu também faço a reclamação todo dia e não tomo providência do mato lá em frente à igreja de Deus Quer, rapaz. Lá é difícil, homem. A gente chega de noite, a gente fica com medo, né? Até porque o mato está enorme. Então veja aí com a prefeitura, eu sei que a dificuldade está grande, mas não custa nada a SDU Sudeste fazer essa limpeza, ó. É verdade, o Dantas já cobrou aqui essa situação lá no Deus Quer há bastante tempo. Se Deus quiser, vai ser resolvido. Se Deus quiser, eu vou dar um jeito de ir lá Deus também. faz a parte dele, o problema é a prefeitura, né, nesse caso. Agora, em relação à participação do ouvinte que fala da questão do transporte, é dizer que o seguinte, para resolver é necessário que se coloque um grupo empresarial que tenha compromisso com a sociedade e com a classe trabalhadora. Porque assim, o poder público já tem feito a sua parte até demais. O que ocorre é que o poder público faz o repasse, passa o subsídio para o empresariado embolsa anualmente milhões e milhões dos cofres públicos e não repassa nada para o trabalhador. Eu era dirigente sindical há uns 10, 12, 15 anos atrás, e aí o CETUT colocava a gente em uma situação ali de uma sinuca de bico, onde pressionava até a gente fazer uma paralisação, uma greve, e eles, é porque é o seguinte, a gente não pagou o salário de vocês, ou não fez o reajuste, porque nós não recebemos aqui da prefeitura. Aí se fazia o movimento grevista de forma obrigada, e aí o seguinte, o CETUT recebia aquilo que era devido, e o trabalhador ficava vendo avisos. Então, assim, é necessário que se coloque alguém que tenha compromisso, um empresário que tenha palavra para cumprir com aquilo que promete com a classe trabalhadora. Mas aqui, ô Natanael, nós temos aqui diretor do CETUT, que não tem mais nem o pneu de um ônibus, nem empresa mais tem, mas mesmo assim exerce um cargo de diretoria no CETUT. Então, assim, para ser dirigente sindical, é obrigatoriamente necessário que o trabalhador seja ligado tenha a sua carteira ali assinada ao setor. E não, mas para ser dirigente do CETUT não há essa necessidade. Então o CETUT faz o que quer, do jeito que quer. O CETUT não respeita o judiciário, não respeita o legislativo, não respeita o poder executivo, muito menos o trabalhador e o usuário. E aí o seguinte, teve um período aí em que o CETUT foi convocaram o presidente do CETUT para a Câmara Municipal para prestar esclarecimento. Aí mandaram lá um ureia do CETUT. Porque assim, se eu convoco o Natanael, quem tem que ir é o Natanael, que ele é quem vai poder responder. Aí ele vai mandar o Chico Gomes, que é o ureia dele. Então assim, é demonstração clara de falta de respeito que o CETUT tem para com os poderes da nossa cidade, os poderes do nosso estado. Aproveitar momentos como esse de greve, em que a situação fica ainda mais complicada, para lembrar que Teresina também paga um preço por um erro ao longo dos anos de ficar refém de apenas um modelo de transporte público, né? Em Teresina, quando a gente fala em transporte público, a gente só lembra do ônibus. A cidade de Teresina, juntando com Timon, a gente está falando aí de 1 milhão de habitantes, né? E que infelizmente o metrô, né, ou o trem, enfim, é um serviço que alcança uma pequena parte da cidade, né? Notadamente aqui liga o centro à região, à zona sudeste, a uma parte da zona sudeste de Teresina, mas a gente também esquece de outros modais que poderiam claramente serem utilizados aqui em Teresina. Teresina, para a gente lembrar, tem 2 rios, Rio Parnaíba e Rio Poti. Tenho certeza que um estudo garantiria ali condições de navegabilidade. Por que não utilizar os 2 rios para transporte de passageiros também entre as zonas da cidade, né? Sem contar o próprio metrô, que está num processo de expansão, o que não acontecerá da noite para o dia, porque são altos investimentos, são obras complexas, mas Teresina paga um preço muito alto também
pela ditadura do ônibus, pelo fato de nos últimos 30, 40 anos os gestores pensarem que apenas o transporte coletivo deve ser feito apenas por ônibus e não apenas por isso, é apenas mais um modal. É bom a gente lembrar também, inclusive nesse momento daqueles outros. Teresina tem todas as condições de ter mais ciclistas, né? A Teresina é uma cidade plana. Teresina é uma cidade em que o clima também favorece, apesar da alta temperatura à tarde, mas aqui a gente tem uma característica que é muito positiva. Normalmente o período chuvoso é bem definido e o período do calor, do sol forte também é bem definido, enquanto que outras capitais, normalmente você amanhece o dia e não sabe se vai chover ou não, aqui a gente sabe. Se está nesse período do ano, é provável que tenha uma chuva, se o inverno estiver rigoroso. Mas se for no segundo semestre do ano, é certeza que não vai chover. Até isso favorece quem quer andar de bicicleta. Mas não temos uma infraestrutura urbana para isso. As ciclovias, por exemplo, não saem dos projetos. A gente tem uma avenida como a João 23, que é uma reta, tem uma extensão enorme e não tem ciclovia, né? Então é de fato um pensamento, um erro que Teresina paga por não ter garantido vários modais de transporte. Nos últimos 30, 40 anos se pensou em transporte coletivo apenas em ônibus. E aí, quando a gente fica refém de apenas um setor, quando ele não está operando, é o caos que a gente está vivenciando já há algum tempo e que a greve só acentua um problema que a sociedade já enfrenta diariamente. 7h45. Rapidamente, Natanael, a fala do João Magalhães, que foi perfeita sobre alternativas. Nós tínhamos aqui uma opção de transporte que era muito boa. Você que mora na região do Ticeu, você que mora na região leste, possivelmente já tenha utilizado, que era o transporte alternativo. Nós tínhamos vans que davam um suporte muito bom. Eu preferia, às vezes, usar a van, porque era certeza de eu fazer o meu percurso. O transporte coletivo nunca foi certeza. E aí, o Setut, os empresários sufocaram os coitados de vans, começaram, tinha dono de empresa aqui, que os filhos tinham 2, 3 vans rodando. Eles fizeram essa maracutaia para poder se infiltrarem no transporte alternativo até sufocar, acabar. Hoje nós temos, não sei se lá na sua região, Natanael, tem van. Na minha região sul tem uma ou duas. Nós tínhamos várias. Nós tínhamos Vila Bandeirante, Angelim Vila Bandeirante, nós tínhamos Porto Alegre, nós tínhamos o Portal, nós tínhamos diversas linhas de transporte alternativo. O Setut sufocou, massacrou esse pessoal e aí hoje acabou o transporte alternativo praticamente. 7h46. Mais participações conosco, viu? Tem o Júnior Gavião aqui, rapaz, mandou uma foto de um café. Rapaz, chamar nós que é bom, ele não chama, né? É quase um balde aqui de café da manhã. Rico, bem novinho. Júnior, compra R$5 de pão e manda pra cá, meu filho, pra gente tomar café daqui a pouco. Ele mandou um vídeo aqui também. Como o café pode chegar? Bom dia, meu amigo Chico Gomes. Traga aí um caldo de cana. Bom dia. Estamos aqui no Vale do Gavião, Morros. Olha, mostrar pra você aqui, Chico, chegando aqui após o Sigefredo Pacheco 3, mostrar já para você a quantidade de casas na região do Vale do Gavião, de condomínios, olha, Chico, condomínios, casas estão sendo construídos na área que mais cresce em Teresina. Olha só, Chico, olha só. Então aqui é a importância, né, dos programas habitacionais, governo federal, da Prefeitura de Teresina, e aqui são mais locais que certamente precisarão de trabalho das lideranças comunitárias de Teresina. Tive a oportunidade de inaugurar praticamente tudo aqui no Vale do Gavião. Ainda falta muita coisa, mas estamos aqui nesse trabalho ligadão aqui no Comando Geral da FM Dia. Grande abraço. Leo Júnior registrando aí a expansão territorial e urbana na região do Vale do Gavião, uma das regiões que mais cresce aqui na capital. O Murilo está informando aqui um acidente, viu? Na Avenida Raul Lopes. Um acidente no sentido ali de quem vai em direção à Ponte Estaiada, é isso, Murilo? Avenida Raul Lopes, acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Então, atenção, você que está circulando aí pela Avenida Raul Lopes, na zona leste de Teresina. Pois não, João? Não só o Júnior mandou lá o vídeo lá do Vale do Gavião, lembrar que a prefeitura, a SDU Leste no caso, ou a SC Trans, enfim,
definido, porque quando você chega lá no Vale do Gavião, tem duas vias. Tem um canteiro central, que é enorme ali, muito mais de 1 quilômetro, e tem duas vias, né? Só que as duas vias hoje são mão dupla. Acredito que a prefeitura deveria organizar logo para ficar algo bem definido, né? Uma via só para quem está indo em direção sentido único, né? Quem vem ali da região do Planalto Uruguai para o Vale do Gavião, e a outra via para quem vem ali, para quem vai sair do bairro do Vale do Gavião em direção ali ao Planalto Uruguai. Hoje está muito indefinido, sem dúvida nenhuma a prefeitura poderia organizar melhor o trânsito, já que construiu, e aí é bom a gente ressaltar, uma nova avenida ali também, né? Avenida Deputado Temístocles Sampaio, que é duplicada, né? Há muito tempo havia ali o projeto, mas agora os serviços já estão só naquela fase de sinalização, o asfalto, inclusive a avenida bem ampla, larga, que dá acesso ali o coração do Vale do Gavião até a Avenida Rocínio Morada, que leva até a Presidente Kennedy. É uma região de fato que tem crescido bastante. A prefeitura poderia ali fazer algo que eu acredito que é simples, que é melhorar, e melhoraria bastante o trânsito na região. Bom, 7h50, vamos de informação, porque